Seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de estudo em Provérbios. Estou aqui com a minha Bíblia, que vocês já conhecem muito bem. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 5. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz com essa série, está sendo muito legal. Sempre que eu releio Provérbios, né, eu relembro de muita coisa, eu vejo o quão realmente é um livro de sabedoria, é um livro que tem muito a agregar para nós. E eu também estou muito feliz que vocês estão gostando, estão sempre interagindo por aqui. Seja muito bem-vinda se você é nova aqui no canal, não deixe de se inscrever. E bora então para o nosso estudo. Hoje, no capítulo 5, ele já começa com o seguinte título, ó. Advertência contra a imoralidade. Ai, meu Deus, será que a gente vai entrar em searas aí mais polêmicas de imoralidade sexual? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Muito bem, vamos se lembrar, quando a gente está falando de homem na Bíblia, está se referindo normalmente à humanidade, e mulher, o seu oposto, tá? Então nós, aqui como mulheres, a gente não vai ler mulher imoral, a gente vai ler o homem imoral no caso, tá? Só pra gente reforçar isso, pra quem lê, ouvir na ingenuidade, não achar que só mulheres podem ser imorais. Não. E vem justamente dizer que os lábios desta mulher imoral, deste homem imoral, são doces como mel, né? Mas na verdade destilam, olha só, veneno. É como espada de dois gumes, né? E a gente já falou isso em outro episódio, né, sobre relacionamentos perigosos, e a gente tem que prestar atenção, tá, pessoal? Porque assim, quando a gente tá falando de imoralidade, a gente tá falando de pecados, a gente tá falando de pessoas que vão se relacionar com outras e ter relações antes do casamento, pessoas que vão ter, enfim, né, pode até não consumar o ato, mas fazem de tudo, menos consumar o ato, isso também é imoralidade. E a gente pode acabar caindo nessas coisas, né? Vamos ser sinceras. Principalmente quando a gente não tem sabedoria. Quando a gente não busca do Senhor o conhecimento, a sabedoria. Quando a gente, na nossa empolgação, no nosso sentimento, a gente cai de cabeça dentro de relacionamentos, né? Então, o que tá dizendo aqui é: lembre-se de ouvir as coisas que a palavra está nos dizendo, que o ensinamento está querendo nos trazer, para que você possa ter discernimento. O que é discernimento, gente? É você ter essa anteninha ligada, vamos dizer assim, para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, para onde você tem que caminhar, para onde você tem que virar. Que você não seja enganada. Enganada muitas vezes por alguém que vai falar que é o último dos românticos e não é. Quando alguém que vai te trazer rosas, vai te fazer cartinhas, vai te trazer um monte de demonstrações de carinho, e na verdade são pessoas que só querem te usar, só vão te magoar, defraudação emocional. A gente já falou sobre isso também no outro episódio, mas vale relembrar, tá? Então, o discernimento que vem com a sabedoria é uma coisa que nos protege. E especificamente também falando, as minhas notas de rodapé trazeram aqui, né? Tá aqui escrito. Quando a gente tá falando também dessa questão dos lábios da mulher ou do homem imoral, a gente também pode se referir, né, à pornografia, tá? Porque quem disse que a imoralidade mora apenas num contato, né, entre homem e mulher fisicamente? Com certeza pode acontecer de você se relacionar com alguém virtualmente, né? E hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, tá? Então você, mulher que tá me ouvindo aqui, porque não é só homem que passa por isso não, tá? Então você, mulher que tá ouvindo aqui, que você possa se lembrar que isso não agrada a Deus e que você possa buscar na sabedoria a força que você precisa para evitar esse pecado, para você ser liberta desse pecado. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, fora dos estudos bíblicos,
E recentemente eu recebi até um comentário de uma seguidora falando que ela tinha essa questão também, assim como eu tive, e que ela muitas vezes tem esses sussurros na mente dela que acabam fazendo com que ela deseje voltar, deseje consumir, né? E assim, gente, a nossa mente, o nosso coração, ele é enganoso, né? A gente sabe disso. E como que você pode se livrar, então, desses pensamentos? Pensamentos intrusivos, pensamentos, né, ruins, que querem te levar para o mal? Buscando a Deus. Buscando a sabedoria de Deus, né? E é o que a gente tá fazendo aqui agora. Se você tá aqui nesse 5º capítulo, provavelmente você tá aí sendo cheia do Senhor, cheia das verdades do Pai. E isso vai te ajudar a ter repertório para lutar contra as mentiras de Satanás. Exatamente como Cristo lutou lá no deserto, quando Satanás falava uma coisa e ele rebatia, você também vai rebater. Então, quando você estiver sentindo vontade de ver o que você não deve, você se lembra que, não, mas está escrito que a gente tem que se afastar dos caminhos da mulher imoral. Então, entende? Isso vai ser sua força, a sua força contra o seu próprio pensamento. Versículo 7 diz assim: Agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar ao ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. A gente pode tirar muitas coisas desse versículo em específico, e eu quero ressaltar algumas delas. A primeira é, gente, vamos ser prudentes. Vamos todos os dias decidir ser mulheres prudentes, tá? Que sabe que, um exemplo, não pode, não deve ir na casa do namorado, ficar sozinha, entendeu? Eu vou pontuar isso porque é algo muito importante. Esse negócio de, não vai dar nada, vai sim, tá? Então sempre seja prudente. Não se coloque nem à porta da casa dessa pessoa imoral, entendeu? Mas também da pessoa que não é imoral, mas da pessoa que é seu parceiro. Porque às vezes a imoral é você, às vezes a imoral vai ser ele. Às vezes os dois vão estar em tentação e vão cair. Mas preste atenção, né? O que eu quero dizer, de forma simbólica, né, é o seguinte: seja atenta, seja esperta. Não vem falar, não, minha liderança falou que não é pra eu ficar na casa da pessoa, não é pra eu dormir na casa do namorado, tal, mas eu vou porque você não tá ouvindo o ensino, né? Então, muitas vezes, pessoas que vão querer te orientar sobre o seu relacionamento, o que você deve, o que você não deve fazer, estão fazendo isso muitas vezes por amor, né? Pra te proteger. Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, a gente pode pensar também, simbolicamente, o que pode estar te atraindo pro pecado. Quais são essas portas que têm sido abertas, que você está passando pela frente, que muitas vezes você é fisgado ali, sabe? Pra entrar pra dentro. Essas portas são gatilhos. E quais têm sido os seus gatilhos? Para você que tem pecados de imoralidade sexual com a pessoa, para você que tem imoralidade sexual com desejos, imoralidade sexual com pensamentos, imoralidade sexual com pornografia, igual a gente está falando aqui, quais têm sido os seus gatilhos? O que tem te levado a cair nisso? Seja vulnerável, seja sincera. Isso vem de uma lembrança, isso vem de um trauma, isso vem de coisas que você viu ao longo da sua infância. Ou às vezes o gatilho é, você ficou sozinha e você quer se satisfazer, entende? Então, quais são? Seja vulnerável, quais são os seus gatilhos? Pense sobre isso, ore sobre isso. E peça que o Senhor te ajude a lidar, a passar longe dessas portas, tá? E principalmente, gente, acho que isso vale mais para homens, mas eu vou falar aqui para nós mulheres também. Quando fala que você não pode, não deve, né, passar perto da porta dessa pessoa para que os seus bens não fiquem para outros, pensa aquela pessoa que gasta dinheiro, gasta bens, vai sair com a pessoa, né, e tá gastando recursos. Podendo ser recurso financeiro, recurso emocional, recurso de tempo, com uma pessoa, entende, que não vai levar a nada. Então, para que você não gaste os seus recursos, a sua vida,
com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pecado, fique alerta. Versículo 15, vamos continuar. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com sua mulher, com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. E essa parte da Bíblia, especialmente, vem trazer da importância de você não sair tomando de poços alheios, mas daquilo que é teu. Aqui tá falando literalmente de casamento, gente. Tá falando de relacionamento. E aqui, né, ele traz essas analogias e depois ele já é bem claro, né? Ele fala que você viva feliz com a pessoa da sua mocidade, ou seja, você muitas vezes se casa mais jovem, né, e vive muitos anos com essa pessoa, e no mundo ou em pecado, muitas pessoas acabam querendo se relacionar com outras, né, e o que tá dizendo aqui é, curta, tenha prazer, tenha vida com a pessoa que você escolheu mesmo há anos atrás, né, para que vocês vivam em um relacionamento que contém, assim, prazer um no outro, certo? Porque, gente, quando a gente casa, e eu falo isso como uma mulher casada, nós nos tornamos um, né? Nós somos pertencentes um ao outro e dentro de um casamento existe a santidade desse matrimônio, o prazer também. E que a gente possa viver esse prazer em alegria, com muito contato não só físico e puramente químico, sabe? Mas também emocional, de entrega, espiritual, sabe? Então, a forma como vocês se acariciam emocionalmente também, como vocês se aproveitam fisicamente também, né? E olha só, aqui vem dizer muito claro no versículo, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Que a gente possa se proteger. Eu acho que isso é meio óbvio de dizer, mas precisa ser dito, óbvio também, né? Que a monogamia é a ordem cristã. Você olhar para alguém, está no Novo Testamento, você olhar para alguém apenas em desejá-la, você já está adulterando com essa pessoa. Então aqui a gente precisa entender que se existe uma sabedoria, é que a gente também entenda que a gente não pode desejar outros. A gente não pode aproveitar o que é para ser desfrutado no casamento com outra pessoa, ou não estando casada. Porque se você não tá casada, você não tá com seu marido. Ah, mas eu vou casar com ele. Quem disse? E se vocês terminarem, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, se você não é casada, se você está tendo relações com seu namorado, você está traindo o seu futuro marido. Se você é casada e está tendo relações, desejos, pensamentos, assistindo a pornografia, você está traindo o seu marido. E se ele descobrir, ele vai ficar muito chateado. Você, mulher, se você descobrir, se seu marido assiste, você ia ficar muito chateado. E que o Senhor possa trabalhar no coração de vocês se isso é uma realidade que vocês estão vivendo hoje. Mas no livro de sabedoria, no livro de provérbios, vem trazer muito claramente que as carícias, que os benefícios do casamento sejam aproveitados dentro do casamento. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Eu sei que isso não é muito falado na igreja, né? Mas é um assunto que eu tenho muita liberdade para falar, sem tabu, e eu acredito que nós, da igreja, precisamos falar mais sobre isso, sobre sexualidade cristã. Mas, gente, tem muito cristão que não sabe aproveitar. E viveu muitas vezes no mundo fazendo de tudo. Mas depois que se converte, até fica envergonhado, achando que tem coisas que não podem ser feitas dentro do casamento. Mas não, gente. A gente tem que se embriagar na presença um do outro, no desejo um do outro. Então, mulheres, pelo amor de Deus, sabe? Abre a boca pra falar que você gosta do seu marido, o que você gosta que ele faz, o que você já não gosta que ele faz. Se comuniquem, deem risada, aproveitem-se. Seja pra ele esse encontro, essa disponibilidade. Em nome de Jesus, não use o sexo como moeda de troca.
Ah, eu faço quando eu quero alguma coisa. E se ele não faz tal coisa que eu não quero, então eu não dou. O que que é isso? Inclusive, estou futuramente pensando em fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas isso não é santo. Tem mulher que se esconde do marido. Mulherada, o que que é isso? Ah, que eu tenho vergonha. Vou trocar de roupa no quarto, fechar a porta, ele não pode entrar. Pelo amor de Deus, né? Aproveita a liberdade que existe dentro desse matrimônio. Viva, feliz, seja livre, porque Deus te fez livre dentro do matrimônio, tá bom? E fuja da imoralidade, né? E o último ponto, que tá no versículo 22 ali, fala: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Gente, se tem um pecado, prende a gente, né? Principalmente, assim, é o pecado sexual, né? Nos faz escravos quimicamente do que a gente sente, do prazer que a gente sente, escravos de vício. Quantas pessoas não já apareceram na internet para falar que a pornografia ela é um vício? E se você sofre disso, eu quero orar com você agora para que em nome de Jesus você seja liberta e liberto também, se tiver homens aqui com a gente, porque eu acredito que Deus tem muito mais para você, muito mais do que você pode imaginar, pensar. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, nesse momento eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas o Senhor sabe e chama pelo nome, ó Pai. Eu oro para essa pessoa nesse momento, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha enchê-lo, ó Pai, da Tua presença e abrir os seus olhos, ó Pai, para que essa pessoa possa entender, ó Deus, a prisão que ela está vivendo por intermédio desse vício, Jesus, de imoralidade sexual, de pornografia, Senhor. Eu oro, Jesus, para que o seu Espírito toque, encha de sabedoria, para que ela tenha forças, ó Pai, com o teu Espírito para lutar contra isso, para entender que tudo que o Senhor já prometeu e vai liberar dentro de um casamento, perante essa santidade, é mil vezes melhor do que qualquer coisa que ela poderia assistir, pensar ou sentir. Ajuda as pessoas que estão, Jesus, sentindo muitas vezes sentimentos por outras pessoas dentro de seus casamentos. Ajuda-as a serem santas, Senhor, e não pecar, e santificarem o seu coração e os seus olhos, ó Pai. E ajuda casais, ó Pai, a estarem conectados, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, também sexualmente, emocionalmente, de forma íntima, descobrindo a beleza que é um relacionamento íntimo dentro da santidade de Jesus Cristo. Mostre, Jesus, o prazer que é se deleitar na presença um do outro, dentro da presença de Deus. E que eles possam entender verdadeiramente o que é ser um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que você possa ter gostado desse episódio. Eu acho que foi um episódio muito especial. Eu acredito que vai tocar muitas pessoas que precisam ouvir isso. Vai chegar no feed aí de quem estava precisando ouvir. Que você seja imensamente abençoada, minha amiga. Que você seja liberta. Que você viva da melhor maneira sempre. Em Cristo. Um beijo.